É isso aí, é isso aí, é isso aí. Mais um episódio de podcast. Olá para todos. Aqui é o Alexandre e estamos aí com João Vitor. Sempre gosto de fazer essas discussõezinhas aí sobre filmes, seriados. Mas no episódio de hoje a gente vai falar do The Crown, primeira temporada, segunda temporada. Uma série muito boa, série de 2016, criada pelo Peter Morgan. E... isso. As partes técnicas, é só com o Vitor. Mas nesse caso seria mais um comentário breve, né? A primeira temporada e a segunda elas vão dentro dos anos 1947, com o casamento da rainha Elizabeth com o príncipe Philip, até 1964, com a visita até do presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, até a Inglaterra, a aposentadoria do primeiro-ministro Harold Macmillan. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E a segunda temporada vai... Na verdade, a primeira vai de 47 a 55 e a segunda vai de 56 a 64. É algo mais extenso. E bastante divertido, muito interessante, e que lançou atores e atrizes fantásticos, em especial a Claire Foy. Ela é muito boa como a rainha. Pois é. Não, a gente tem uma galera boa aí fazendo o seriado, né? Mas assim, primeiro de tudo, o que a gente está vendo, apesar de ser uma coisa assim que tecnicamente aconteceu, muitas das situações elas são dramatizadas. Não exatamente pode ter sido aquilo que aconteceu. De fato. Inclusive, recentemente, o governo britânico pediu para que a Netflix colocasse um aviso de alerta, avisando que essas situações eram situações dramatizadas, romantizadas para a TV. Claro, não, tem que ser, tem que falar. Sim, a última temporada foi abordando mais a princesa Diana e a Margaret Thatcher, que são figuras muito recentes na história da Inglaterra. Nossa, mas assim, demais, cara. E assim, parece que essas polêmicas aí, é muito difícil da pessoa estar vendo o seriado e conseguir discernir do que realmente aconteceu e do que é a dramatização. Sim. Isso daí é muito difícil. Na primeira temporada até que dá pra meio que não precisa se ligar muito com esse aspecto assim de o que será que é real, o que não é real, sabe? Porque no caso, assim, quando se lida com a primeiro momento, né, a primeira cena que mostra é o rei tossindo, e aí ele tosse sangue, já foi pá na cara da pessoa, já foi forte, pegou assim, nossa. E ainda mais depois sabendo que o cara era o rei, já fica assim, caramba, bicho, E como eu não era uma pessoa, e muitas pessoas que devem assistir esse seriado não são assim versadas na história da família real, tal, a história da Inglaterra, pô, vai achar intrigante. Total, assim, uma coisa que eu acho muito legal é essa característica de The Crown, a série, ser uma coletânea, como a gente estabeleceu, uma coletânea dos melhores momentos da história da família real, ou momentos muito interessantes sobre a família real e sobre a própria Inglaterra, e como isso se mescla. E como você falou sobre a doença do rei, é engraçado, porque essa é a primeira cena do seriado, o que evidencia que aquilo ali não está acontecendo pontualmente. Já existe uma história presente daquele rei, de como ele estava sofrendo, até chegar aquele momento ali, mesmo off-screen, digamos assim. Sim. No caso é meio duvidoso. Não é certo exatamente o que levou ele naquele ponto, tá? A gente só fica assim, pô, caramba, coitado, o cara já tá morrendo, aí mal começou o show, né? O bicho tá caminhando poucos passos pra cova dele. É porque os caras fumavam que nem chaminé. Cara, isso eu fico impressionado. Primeira temporada, direto, tem alguém com um cigarrinho. Toda hora. Acende o cigarrinho. A única personagem que eu vi que não aceitou um cigarrinho foi a Elizabeth, cara.
assim, por um lado, isso deve ser verdade, né? Assim, em termos de... Não sei, até isso, né? A gente não tem como saber. Vai que a veinha lá que tá agora deu uma tragadinha no cigarro, mas não sei, velho. Me parece um... Vou lá. Me parece um retrato da época, dos anos 40, 50, inclusive no Brasil. Muito Exatamente. Cigarro, muita bebida. Então, e as pessoas, de certa forma, usando isso para poder aliviar as pressões do dia a dia. No caso, a gente vê O Rei Doente, aquilo ali em 1946, 1947, que começa de fato a série, e é um momento totalmente pós Segunda Guerra Mundial e iminente. A guerra tinha acabado de acabar. Tinha acabado de se encerrar. Então, é um momento de pressão muito grande. E a própria história né? Sim, exato. E o próprio rei Jorge VI, ele tinha assumido o trono porque o irmão dele havia abdicado, lá décadas atrás. Então, toda essa pressão presente na vida desse rei. Mas a princípio assim, a gente nem é introduzido a essa situação. Meio que sim. A gente primeiro se depara com um personagem doente, uma situação já difícil e tal. Aí, pouco a pouco, a gente vai entendendo assim, o cara tá doente porque ele tá numa posição difícil. Ele tá, ele não era pra estar nessa posição. Caiu nos braços dele, jogado pelo irmão, que saiu do poder às pressas pra casar com uma dominatrix. Cara, não estou brincando com isso, porque eu vi num documentário até. Eu vi também, esse documentário aí. Falando, mas eu não tava vendo, eu não tava nem vendo. Tipo, eu comecei a ouvir. Tá falando daquele mané lá do Eduardo VIII, não é? Sim. Do Eduardo VIII. Que aí ele tava num relacionamento com uma mulher que já era divorciada, e isso já era um tabu, né? Um tabu muito grande. A gente fica assim, poxa, caramba. Muito grande. Só dela ser divorciada já é um tabu. E é um tabu maior ainda porque a mulher se divorciou não só uma vez, mas 2 vezes. Então... E porque era americana também. Pois é. Mas eu acho que se fosse americana, acho que seria menos problema se não fosse divorciada, né? Aí... não sei até que ponto. Mas, assim, um escândalo. Assim, um escândalo pra época. Toda aquela situação, né? Sim, é um escândalo pra época, mas lembrando que o rei da Inglaterra, ele também é o chefe da igreja. Então ainda dobra esse escândalo. Pois é. Mas assim, voltando pro cara do momento, porque esse Eduardo aí, o oitavo, o bicho é problemático demais. E coitado do irmão dele. Assumiu a bomba. Pois é, assumiu em períodos de guerra. Nossa. Não, e assim, estava caminhando ainda para períodos de guerra, né? No caso, ele assumiu em 36, não tinha nem... Estava, assim, dando passinhos. Estava dando passinhos para um problema maior. Em 1936 ainda não acontece a guerra, começou em 39, mas o Hitler já começa a estender as suas asinhas pela Europa. É o problema, assim, o que está acontecendo são aquele período assim, de movimentos paramilitares, né? Mas assim, o nazismo já estava no poder, né? Já. A galera já estava meio que se caminhando aos poucos para a guerra. E o coitado do Jorge, eu tenho que falar que era gago. Jorge VI. Jorge VI. O camarada pegou desde o iniciozinho até o fim. Coitado, nesse período aí deve ter sido horrível como soberano lá na Inglaterra. Ainda pior por não ser ele a pessoa que deveria estar passando por aquilo, né?
De fato. Inclusive tem um excelente filme sobre essa época, que é O Discurso do Rei, muito bom. Que fala sobre a história do rei Jorge VI, que adotou esse nome por herança do pai. O pai era o Jorge V, então ele quis seguir, né, dessa ideia de continuidade. Ao passo que o irmão escolheu Eduardo VIII, um nome diferente. Então a gente percebe essa unidade do nome real, nome régio. Mas o filme O Discurso do Rei é muito bom, que trata sobre um pouco da gagueira do Jorge VI. Ele era gago, e né? Ele era gago, sim. E da sua participação e influência na guerra, mesmo que por um pouco. Com certeza, com certeza. Mas assim, depois... Mas nesse período, né, que seria assim, porque essa parte assim, no período que o Jorge VI ainda tá vivo na primeira temporada, foi cerca de 2 episódios só. Coitado, ficou lá no poder até 52. 52. E assim, então mostra que muita coisa aconteceu em apenas 3 anos do seriado, né? Porque assim, 8 episódios depois é só 52 a 55. É legal perceber também que, por mais que o Jorge VI não fique muito tempo na série presencialmente, a sombra dele está sobre a Elizabeth. O tempo inteiro. Ser um bom rei, ser um bom monarca, como ele foi no momento de pressão, então como ela seria agora no momento de paz? Fica esse dilema para ela. Esse negócio de monarquia é muito sinistro, até porque assim, o reino da pessoa significa a morte do pai, ou da mãe, né? Nossa, isso aí é profundo, né? Isso é profundo, isso é sinistro, isso é tenso. Sinistro. Mas, a princípio, quem só fica na sombra disso, quem só fica pensando nisso é o próprio rei, que ele sabe que ele tá doente, mas ele não conta isso pra todo mundo. Aconteceu um problema, ele vai pra cirurgia, né? Mas ele não... Como soberano, o cara fica com aquela necessidade de ser forte, apesar dele estar morrendo. Tava bem mal. E a gente já começa, a partir desse momento, me parece, começar a estender a dimensão da série. Porque começa nesse núcleo familiar, digamos assim, Sim. do rei, da rainha, das princesas, e passa para a política, passa para o primeiro-ministro, no caso, na época, Winston Churchill, para o casamento da Elizabeth e do Philip, que a Elizabeth era primogênita, começa a ampliar o círculo da série, e vai ficando cada vez mais interessante. Pois é, bicho, mas e falando de casamento, vem cá, eles eram primos, então? Assim, cara, a gente tem que voltar, quando a gente vai olhar a história dessas monarquias europeias, dessas casas reais europeias, meio que todo mundo ali tem um parentesco. Ai, meu Deus do céu. E muitos deles vêm da Rainha Vitória, que foi uma rainha que ela viveu bastante tempo, ela reinou por bastante tempo no Reino Unido. Deve ter parido muito então, hein? Teve alguns filhos. E muitos desses filhos foram ou tiveram outros filhos que se tornaram monarcas. Quando a gente vê a Primeira Guerra Mundial, o rei da Inglaterra, o Jorge V, o pai do Jorge VI, o Kaiser, o imperador da Alemanha, Guilherme II, e o rei da França, da Rússia, o czar Nicolau II, eles eram primos. Sim, os caras eram igual. 3 primos. Os dois maneiras igual. Parecidos, exatamente. Nicolau e o Jorge V eram iguais, idênticos. E os 3 eram chefes de 3 nações, lutando na Primeira Guerra Mundial. E primos todos descendentes da Rainha Vitória. Então veja como isso está presente. Então eles parecem que eram primos de 2º ou 3º grau. Então não é algo tão tabu assim. Não. Mas, por um lado, a gente tem a parte familiar, né? E por outro, a política. E no caso da primeira temporada, a gente fica acompanhando a temporada inteira o Winston Churchill. Cara, que ator bom que fez ele, velho. Muito bom. Assim, eu senti vibe mesmo, assim, pô, caramba. Esse Winston Churchill deve ter sido assim mesmo.
era um cara muito resoluto, né? Muito decidido, muito firme no que acreditava. E, assim, teve erros ao longo da vida, Sim. Erros graves em política e ação durante conflito de guerra, inclusive na Primeira Guerra Mundial. Uhum. Mas na Segunda Guerra Mundial, quando a bomba caiu na mão dele, ele soube lidar com muita força, com muita maestria. E, inclusive, avisava sobre o Hitler antes da guerra começar. E assim, quando ele sai vencedor da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe logo no primeiro episódio como ele ainda se acha, né? O cara até fala, ele se acha o pai da Inglaterra, né? O chefe da nação, o pai da nação. Poxa. Mas, assim, a gente meio que pega muito essa ideia, assim, de, ele se acha o pai da nação, muito dos colegas dele, né? De partido, na política. Que ele é a Inglaterra. Apesar dos defeitos aí em períodos passados, né, que você falou, assim, o bicho ele aprendeu com os erros e ele se tornou um bom governante. Sim, é sustentar o Reino Unido à base de discursos. Sim. Sendo que a Europa estava toda dominada, os Estados Unidos não se proclamavam, não entraram na guerra, então ficar ali no período de 1 ano, mais ou menos, só resistindo. E tem aquele discurso dele fantástico, né? De nós lutaremos nas praias, nas colinas, nunca nos renderemos, né? We shall never surrender. Tem esse mérito gigantesco, né? O bicho era um bom redator. Ele fazia um discurso bom pra caramba. E na morte do rei, mesma coisa. Os amigos lá, amigos não, né? Os colegas políticos do Winston Churchill estavam loucos para que ele desse algum agafe e falasse besteira, qualquer coisa para que ele parecesse fraco, velho, despreparado. Mas assim, ele consegue fazer um discurso excelente, perfeito no momento. O discurso lá da morte lá do rei que ele fez, muito bom, muito bom. Eu acho assim, se ele estava querendo fazer alguma coisa próxima da perfeição, acho que ele conseguiu, porque assim, isso incomodou os colegas políticos, então tá ótimo. Mostra que o cara tem ainda uma pegada assim pra fazer as coisas, pelo menos os discursos dele. Sim. E é engraçado, você falou amigos e depois colegas. Na política eu não creio que tem muitos amigos não, né, cara? Isso é muito difícil. A gente... Muito interesse. É muito interesse. A gente vê assim que a galera tá se apoiando a primeiro momento, né? E assim, te dá alguns meses pro cara acontecer alguma coisa que o cara vira totalmente outra coisa. Viram inimigos. Na segunda temporada tem uma situação assim, que tipo, meio que duas figuras políticas apoiando uma situação para um jeito de se lidar com a situação, né, que seria com o canal de Suez, mas bem, eu acho que eu vou falar já logo, né? A gente já apontou, já pegou nesse assunto, né? Então bora. Cara, aquele período lá problemático de Suez foi sinistro. Eu acho que assim, essas partes assim de política, de estar acontecendo assim um evento mundial e retrata assim o que está se passando na Inglaterra enquanto está rolando o evento, a resposta que é feita, cara, isso é muito legal no seriado. Você fica acompanhando. Pra mim isso é fantástico. Exato. É o ponto alto pra mim, cara. É o ponto alto. É muito legal isso. Exato, é bom demais. Assim, o seriado ele tem um outro lado assim que é mostrar a questão romântica da família real. Cara, isso eu acho chato pra um caramba. Assim, é meio enquanto você tem um ponto que você mostra assim a questão geopolítica da época, do ano, aí você tem também a questão dos relacionamentos.
Um é incrivelmente engajante para mim, o outro nem tanto. Mas para outras pessoas pode ser o contrário. Então, assim, o seriado ele está tentando chamar o máximo de pessoas possíveis com as cartas que tem, né? Então, assim, eu acho que... E eles fizeram de um jeito bom, sabe? Tem poucos episódios até que nessa parte de romance aí não é tão engajante, sabe? Mas para mim o seriado brilha quando tem essas questões mundiais acontecendo, que nem o Canal de Suez. Então, assim, a Revolução Egípcia, né? A galera lá tava querendo sair da comunidade de países que são unidos sob a coroa da Inglaterra, não é isso? É Commonwealth. Assim. Mas eu tô dando uma traduzida, né? Não, assim, como você tinha falado, a série meio que tem duas frentes. Uma frente familiar, trazendo de fato a história da família, como eles eram, o relacionamento entre eles, e eu acho que isso passa na questão do conto de fadas, de como seria ser uma rainha, ou um príncipe, ou uma princesa, como foi a história dessas pessoas que nós conhecemos, ou vemos, né? Ouvimos falar da história dessas pessoas, e a parte política, que é como a Inglaterra e como a família real lida e trata das questões que estão acontecendo no mundo. E para mim é uma parte muito, muito interessante. Tem um livrinho sobre a família real, que é uma breve história da Casa de Windsor, que fala sobre a característica fundamental da família real inglesa, que é a adaptação. Porque eles souberam se adaptar com o tempo às mudanças e transformações que ocorreram na sociedade mundial. Porque se a gente olhar para pensar, a Casa de Windsor, na verdade, ela tinha um nome alemão. E eles mudaram de nome durante a Primeira Guerra Mundial. Porque seria muito feio você ter um nome alemão, numa casa alemã, reinando na Inglaterra, lutando contra os alemães. Então seria algo muito, né, muito estranho, muito isolado. Então souberam se adaptar quando os outros impérios europeus caíram. Quando o Império Turco caiu, quando o Império Russo caiu, quando o Império Austro-Húngaro caiu. Mas eles souberam permanecer mudando, abrindo, transformando-se com o tempo. Escutem, porque o Vitor, o camarada Vitor, ele sabe o que tá falando. O bicho sabe de história. O bicho tem diploma de história, então o cara sabe do que tá falando. Daí, cara. Mas é graduação em história só, né? Que o Figueiredo fala. Cara, muito bom. Xadrez verbal, recomendo muito. Boa, rapaz. Mas e aí, bicho? A galera é descendente de alemã e tá tudo bem. Acho que estranho isso, não acha? Não, assim, como tinha falado da Rainha Vitória há pouco, ela casou com um príncipe de uma casa alemã, Albert. E o nome da casa era Saxe-Coburg-Gotha. E aí eles viveram, né, um tempo. Na verdade, ele morreu cedo, morreu jovem, e ela ficou viúva por décadas. E ela falava alemão, e basicamente a vivência deles dois era em alemão, mesmo aqui na Inglaterra. Só que, assim, é um momento de unificação da Alemanha, naquele período, e uma grande proximidade dessas casas, no caso de matrimônios e de outros tipos de aproximação. Então, não era algo que seria, entre aspas, um problema, mas que se torna um problema a partir da Primeira Guerra Mundial, a partir desses conflitos. E a gente percebe essa característica de mudança e adaptabilidade, eu acho que seria a palavra, presente na Casa de Windsor, presente na família real inglesa. Eles mudam o nome para Windsor porque Windsor era o nome do castelo, de um dos castelos mais importantes da família, né, que a família detinha. Eles tiveram vários outros nomes que cogitaram, mas o Windsor acabou ficando o nome estabelecido. Mas é uma casa muito recente. Ela começou em 1917 apenas. Ia acabar, poderia ter acabado até mais cedo, né? Não, na verdade ela ia estar continuando até agora, como a Rainha Elizabeth está viva, né? Mas assim que ela batesse as botas, o filho dela, se tivesse o nome de Mountbatten,
aí iria acabar a família Windsor. A casa Windsor, né? Essa aí é uma questão interessante. Com certeza. E aí um ponto. Não, junta política e familiar, né? No caso. Mas fala. Fala aí, filho. Assim, porque a gente, eu percebo, é um contraste muito grande quando a gente olha para a série, olha para a história da Casa de Windsor, e existe um contraste muito grande entre os reis passados e a Elizabeth, porque eles tiveram monarquias e reinados relativamente menores em relação à duração, né? Teve um que teve com ela. Porque ela é rainha há quase 70 anos. Isso é muita coisa. Bicho, teve um com 9 anos, 10 anos. Foi o pai do Jorge V. É o Eduardo VII, o pai do Jorge V. Ele é o filho direto da Rainha Vitória. Ele viveu pouco tempo também, se eu não estou equivocado. Aí o Jorge V assume ali da década de 1910 até a década de 1930. O Eduardo VIII assume e abdica no mesmo ano. E o Jorge VI assume por ali 10, 12 anos, até que ele vai morrer no início da série, quando a gente chega na série. E aí depois a Elizabeth, a história dela, adiante. Porque é a história dela, cara. Tipo, a questão aí, a história não é do rei Jorge, como é que ele tá morrendo, não. É como foi que a Elizabeth lidou com... recebeu cara, isso é mais um dever, né? Dever gigantesco lá de ser o símbolo do país. E tão jovem como que ela se torna monarca. Isso pelo menos assim, né? Se torna... como é que ela desenvolve ela mesmo assim, ela já é a rainha, né? Mas assim, ela aos poucos ela se torna de verdade a rainha. Ela ainda muito jovem, assim, ela fica perguntando, né? O que é para fazer, tal. Ela não sabe o que é para fazer, né? E ela precisa de muita orientação no começo da temporada, até que estala e ela começa a tomar decisões como soberana mesmo. Assim, né? Sim, não necessariamente ela vai decidir alguma coisa em questões de governo, né? Mas de fato. Eu acho muito legal perceber, e até intrigante, porque eu falei dessa questão da adaptabilidade e das transformações tanto da sociedade como da família real para poder sobreviver. E ela, a Elizabeth II, quando ela assume em 52, ela está assumindo um mundo novo. Ela está assumindo o cargo, a coroa, num mundo novo, num mundo pós-Segunda Guerra Mundial, um mundo pós os impérios coloniais da Inglaterra e da França, especialmente. Aquele mundo acabou, aquele mundo passou, aquele mundo ficou no passado. Agora, um momento de descolonização, um momento de independência da África, dos países da África, dos países da Ásia, como a gente vê na questão do Suez, no Egito. Um mundo de Guerra Fria, que no caso, as potências mundiais não são mais a Europa, é os Estados Unidos e a União Soviética. Então, como é que ela entra nesse novo mundo que está se moldando após o grande conflito mundial? É muito legal também perceber isso. Naquela questão da vertente de política que a série adota, né? Com certeza. Cara, e tem momentos assim que a gente fala... Tem momentos que brilha, né? Tipo, a questão lá do canal do Suez, pra mim foi um deles, mas assim, em termos da primeira temporada... Sim. Voltando a ela. Não, porque assim, o seriado, ele faz a gente... Ele pega a gente de todos os lados, né? Mas assim, ele tem uma certa divisóriazinha. Até porque seria muito sinistro você fazer 40 episódios ou 50 episódios de uma vez. Tem que dar uma pausa, tem que fazer uma pausa.
E a história dela, da Inglaterra, assim, ela tá quase 70 anos do poder. São 70 anos de história, é muita cara, coisa. A primeira temporada com ela, assim, basicamente 8 episódios são em 3 anos, cara. 3 anos. Cara, rolou muita coisa. Então... Sim. Muita mudança, né? Mas, pra mim, momento sinistro mesmo é aquela conversa lá do rei com o Philip. Porque assim, o Philip, ele é um personagem meio que... pô, tô me dando bem, tô casando com a herdeira. Que beleza, vou ter... O mundo vai ficar na palma da minha mão. Mais ou menos, né? Ele, assim, a sensação que passa é o cara entrou nessa de cabeça, achando, pô, vai ser a melhor coisa do mundo. E aí, quando ele tá lá, opa, que furada que eu tô, que furada que eu tô aqui. Ai. Véi, ele não conseguiu continuar o trabalho dele, né, como militar, não é? Ele era da Marinha. Ele era da Marinha. O Felipe teve problemas no termo da carreira, porque não conseguiu continuar a carreira. Ele teve de se dedicar inteiramente só à família real, a Elizabeth, na verdade, né? E isso fica claríssimo com a conversa do rei ainda vivo, né, do Jorge, com ele, em que ele basicamente fala que o trabalho dele é a esposa. Cara, Exatamente. Aquilo dali define toda a trajetória do Philip. Tudo. A partir do momento em que ele entra no casamento, até agora, até na quarta temporada, cara, a mesma coisa. Sim. Não muda. Sim. Eu resumo assim, e o cara, ele acaba só assim, ele acaba sendo só problema? Não. Eis uma pergunta. Não sei. Eu acho que o Philip. Eu acho que o Philip, ele é um personagem muito legal, muito bem trabalhado. Assim, não sei se tão bem trabalhado, porque o que tem dele, pra mim, quando eles se focam e se centram no Philip, é muito bom, mas é pouco. É pontual ao longo da série. Eu acho muito interessante, muito fascinante ver a história desse cara, porque ele era um descendente da família real da Grécia, que já aquela monarquia já tinha acabado também, e ele no episódio sobre ele na segunda temporada mostra as irmãs dele indo morar na Alemanha, casando com nazistas, mas uma das irmãs dele morre e ele tendo que se virar naquele mundo. Aí o tio dele apoia o Mountbatten para poder dar uma carreira para ele, né, na Marinha, e o tio dele vê o potencial casamenteiro, digamos assim, dele com a Elizabeth, e ele faz esse match. Mas é um cara que, assim, ele é um filho dessa queda dos impérios, digamos assim, porque ele é o herdeiro de uma casa que não existe mais. Mas a partir do momento que ele casa com a Elizabeth, ele consegue, de certa forma, entrar na família real inglesa. Mas ele tem que lembrar sempre, o rei fala para ele que o dever dele é ela. Não é a Marinha, não é os títulos, não é nada disso. Ela especificamente. Nada disso, é ela. E é muito legal, novamente mencionando o livrinho sobre a breve história dessa família, que uma coisa que se percebe tanto no Jorge V durante a Primeira Guerra Mundial, no Jorge VI durante a Segunda Guerra Mundial e na Elizabeth II ao longo do reinado dela, é o profundo senso de responsabilidade. Todos eles tiveram esse senso de responsabilidade de cumprir com a função de rei, de monarca, para o bom desenvolvimento e desempenho da sua nação, da sua função e para o próprio país, né? Para a vivência daquele país.
Então é muito legal perceber esse senso de responsabilidade presente nesses monarcas, os principais monarcas da casa. E sabe o que é engraçado? O próprio Philip, falando dessas linhagens e tal, ele chega com uma ideia interessante que tem na família, né? Que teria a vertente que se preocupa com o dever, com as obrigações, que é o líder nato, seria, né? Seria o Jorge VI, seria Elizabeth, né? Esse pessoal. E também tem a vertente mais maluqueira, rebelde, que acha que tem que ser tudo da maneira deles, modernos, né? Que seria o Eduardo VIII, seria ele, no caso, né, naquela cena, o Philip fala da irmã da Elizabeth, então, seria a Margaret, exato. A Margaret. Então, assim, é uma ideia interessante de pensar que tem esse tipo de, assim, esses ramos, mas no fim das contas seria tipo pessoas que são próprias para governar e pessoas que não são lá tão boas em fazer isso. No fim das contas, meio que parece dá a ideia que o Charles, né, o filho deles, estaria no meio dessa dos ramos ruins da família para governar. Meio termo? Meio termo? A gente não sabe, né? Ele é o meio termo entre os rebeldes e os responsáveis. Pois é. Aí é que... Pois é. Não mostrou nada do Charles ainda, né? Só mostrou assim, por enquanto, na segunda temporada, só mostrou ele um pouco, naquele períodozinho assim, dele menor e tal, né? Mas bicho... não é aquilo, é seriado dramatizado, não dá para você ter a noção do que realmente seria, do que é real de fato. Ali não é um documentário, não é um documentário. É uma narrativa fictícia inspirada em fatos reais, em situações históricas, mas assim, muitas das coisas ali são, por exemplo, o Churchill, cara, o quadro deles fizeram bem no finalzinho da primeira temporada. A galera tava louca pra tirar o cara do poder e eles pagam um pintor pra fazer um quadro do Churchill. Cara, exato. Dele mesmo, então, assim, né? quando revelam pra ele o resultado, que realmente ele se toca, assim, que ele tá já numa idade avançada, ele já tá cansado, pedindo pra sair. Ele tava a temporada inteira, anos, né? Anos e anos aí da galera tentando fazer ele sair do partido, da política em si, né? Porque muita gente, especialmente o que seria, entre aspas, aprendiz dele, né? Tinham o brilho deles ofuscado pelo grande Churchill, né? Sim. Já naquela época. E política é sinistro o negócio, né? Nossa. Política é sinistro. Mas assim, lembrando também, no caso de contextualização, ele já estava ali em seus 80 anos. 70 e poucos ali, quase 80 anos. Então, o pessoal, né? O cara não vai soltar o osso, não? Cara. Assim,
fica um pouquinho difícil da gente ver os anos passando no seriado. Na primeira temporada, especificamente, porque não vai mostrando, assim, mostra de uma aqui ou ali, mas assim, não fica tão evidente. É todo mundo assim com a mesma cara, né? Mesmos atores. Você não consegue ver os anos no rosto de todo mundo, mas você consegue ver o Churchill ficando mais curvado, usando na maneira do personagem, do ator entregar, assim, dá pra você ver assim, o cara tá ficando mais velho. Com o decorrer dos episódios, você dá pra ver isso, mas de rosto, tá a mesma coisa. E nesse ponto do ator entregar, queria pontuar de novo a Claire Foy, que ela é muito boa, porque com o tempo a gente vai percebendo, pelo menos eu percebi, que ela tem alguma insegurança, mas ao mesmo tempo ela demonstra muita firmeza no que ela vai fazendo, sabe? E assim, ela, mesmo baixinha ali e tal, ela é bastante imponente, ela tem bastante presença em relação aos primeiros ministros que passam por ela, aos outros onde ela pode ter, né? membros da família real. Uhum. Sim, ela é soberana. Então ela meio que, como é que eu posso dizer, começa a se apropriar de fato dessa figura, desse cargo, entendendo que ela é a rainha de fato e precisa exercer e colocar isso em prática. Ela consegue personificar. Porque os outros também estão esperando isso. Isso. Os que a servem. Exatamente. Ela traz para si essa persona. E por mais que ela tenha problemas e dificuldades dela com o Philip e com outros personagens, ela vai crescendo. Ela vai crescendo como rainha também. Sim, isso é muito legal. E naquele aspecto do rei não ter opinião, tem uma parte, né, que a rainha, né, Elizabeth, conversa com a avó, e a avó diz para ela que o rei não pode ter uma opinião. Não pode ter opinião nenhuma. E aí Elizabeth, ela rebate dizendo que não pode respirar, que não pode fazer nada. Então, assim, é uma questão de sobrevivência o rei não ter opinião, né? Ele não pode entrar na política. Em termos públicos, é bom que não tenha opinião, mas toda semana tem uma sessão com o primeiro-ministro lá enquanto no palácio, que eles vão sempre pro Palácio de Buckingham e tal. Você começa até a entender um pouquinho da questão, como é que eles fazem lá as coisas, assim, não muito aprofundado, mas em questão monarca e governante, a gente tem uma ideia muito legal. É uma coisa que chama atenção é como ela sempre fala: você, fulano de tal, primeiro-ministro, forma um governo em meu nome. Então é algo meio que protocolar, cerimonial ali, institucional. Que o rei concede o seu poder ao parlamento. Então acho que essa seria aí a contra a vontade dele. Assim, né? Agora não, agora foi o jeito de sobreviver. A galera tinha que sobreviver de algum jeito. Mas vem cá, Vitor. Não, com certeza, cabeça, cara. Né? O coitado lá do Nicolau. Caramba. Morreu muito feio na mão dos comunistas. Os caras colocaram os coitados Eles estavam numa casa já afastado, não tinha nada a ver com a política, tá? Já tava fora, a galera pegaram eles, levaram pro porão, coitado da galera. São isso que monarquia é complicado, né? Mas assim, no caso dos ingleses, eles conseguiram sobreviver, então até aí, bicho. Então... Sim.
Ou vem cá, e o que tu acha? O que tu achou? Pra você, qual é o melhor personagem? Não, fala sério. Fale do coração. Do coração? Olha, eu acho o Tommy Lassos muito top, mas a rainha, pra mim, ela é a melhor personagem, não só porque ela é a principal ali representante, mas todo esse crescimento que ela tem e a performance fantástica da atriz. Então ela é a minha personagem principal, mais legal. Mas reconhecendo que tem outros muito legais também ao longo da série. O próprio Churchill também. É, verdade. A rainha, se dá pra ver o crescimento dela como rainha, poxa, sério. Você sente, cara, dá pra ver nela, assim, a firmeza que ela tem no final, em comparação ao começo, que ela tá assustado, não sabe onde é que ele vai e tal. É bom demais. Mas, assim, eu não sei, mas eu acho muito legal as cenas que o Tommy Lassos tá. Porque o cara, ele tem certeza de tudo. O cara, o cara é tipo um ancião que sabe de tudo, sabe? Ele é um Gandalf do The Crown. Sim. Ele é o cara que faz a monarquia funcionar. Não, é um Gandalf carrancudo pra caramba. E pra mim, eu acho que a melhor cena do seriado inteiro é quando a rainha pega lá o bonequinho do Lassos na batalha. Ela olha e deixa no lugar errado. Ela sai, o Lassos ainda tá rindo ali, e quando ela vai embora, ele pega o bonequinho e coloca no mesmo lugar onde ele tava. Claro. Cara. Claro. E assim, não é só. Novamente, eu vou elogiar a performance da Claire Foy, porque ela passa muito da expressão dela no olhar. Isso é muito bom, muito legal. Mas isso aí também, tipo, mudar o bonequinho e tal, isso fala do próprio personagem. Que é um cara muito reto, muito estreito, que faz tudo by the rules, pelas regras, e se alguém tentar mudar, ele vai, a personalidade de alguma forma, tentar é de uma pessoa ordeira. Então, assim, qualquer coisa que estiver fora do lugar, o cara tá lá pra... E assim, parece que ele não se desespera. Ele tá com aquela mesma... O cara sempre tá ali. Com aquela mesma cara controlado. Séria. E o bigodinho dele. Sim. Bom demais. Personagem top. Mas aí a gente fecha a primeira temporada, então, assim? A gente falando da primeira, a gente acaba tudo, indo né? pra frente, pra trás e tal, mas a primeira temporada foi boa demais. Sim. E, assim, a gente tem a ideia, assim, da Elizabeth se tornando a rainha e tal, mas ela concretiza isso no final, escolhendo entre ou dar o que a irmã quer ou a tradição, né? E ela fecha, sim, novamente. Fecha a temporada, né, com ela aceitando a tradição por completo, acima de qualquer capricho de qualquer pessoa, até mesmo da própria irmã. Assim, ela tem uma consideração gigantesca pela irmã, né? Mas o dever chama, filho. O dever chama, não pode. Sim. Como eu tinha mencionado no caso do Albert, no caso o Eduardo VIII, que era chamado de Albert. Como o chefe de Estado inglês é também chefe da igreja, então você promover o casamento de uma pessoa divorciada era algo que não era muito bem aceito, né? Ou, não sei agora o termo juridicamente, mas talvez fosse proibido até para o chefe de Estado fazer isso. E ela permaneceu nessa linha, né? Tem as coisas exploradas direitinho na série, né? Falando por que pode, por que não pode. Eles acabam falando, né? Mas assim, o Claire deve ser uma coisa alienígena. Mas e aí? Segunda temporada, começou... já começa um negócio bom. Assim, termina com aquele mané lá do primeiro misto. Qual é o nome daquele cara? Qual é
Eden é o primeiro-ministro. Eden, né? Mas portuguesando, né? Eden. O cara é um Zé Droguinha, adora uma morfina, doutor, tô precisando, doutor. Verdade. O tempo inteiro. Toda hora. Assim. Anthony Eden. Deve ter um fundo de verdade no cara precisar de uma morfina, mas assim, não quer dizer que o cara... De hora em hora tá tomando morfina, eu acho que não quer dizer que o cara vai ser encontrado também, né? Inconsciente com a camisa suja de sangue no braço, né? Um pontinho de sangue. Justamente onde se aplica. Cara... Primeiro-ministro da nação. Primeiro-ministro, né, da nação. E assim, o jeito que demonstra o cara acaba que mostra de um jeito que ele é uma pessoa impulsiva, não sabe o que está fazendo. E assim, reflete insegura. O personagem reflete as decisões que a Inglaterra teve nesse período, né? Seria fazer uma guerra e tal, contra-atacar os rebeldes egípcios, né? Tentar tomar de novo. Mas e aí? Me parece até um pouco também não entender o cenário e as transformações acontecendo. O ritmo que o mundo começa a levar a partir daquele momento. Porque, assim, um comentário que a gente esqueceu de falar, de trazer, mas também a série não aborda. O Mountbatten, o tio do Philip, ele tinha sido o último governador da Índia. E ainda se tornou independente ali na década de 40, se eu não me engano. E o Churchill vai falar, esse cara aí perdeu a Índia. Então já era meio que uma... né, lá no casamento, né? E já é uma tendência não, mas algo que vinha acontecendo. Esse enfraquecimento, a partir do enfraquecimento das nações, das potências europeias com a Segunda Guerra Mundial, ganham força os movimentos de independência. Não só por isso, por eles serem enfraquecidos, mas a própria luta da Segunda Guerra Mundial. Se é uma luta pela liberdade, pela democracia, então quem vai querer manter domínios ou ser dominado por uma colônia estrangeira? Você lutou pela democracia, liberdade e tal, para que você quer continuar sendo imperialista, né? Pois né? É um golpe no imperialismo isso aí. E uma outra coisa também, não tem nada a ver, é só um parêntese que eu queria fazer aqui, mas a gente já volta para a discussão. É o mesmo problema, a mesma questão que os Estados Unidos enfrentaram. Porque como você vai para a guerra, no caso você vai para a Segunda Guerra Mundial, lutar pela liberdade, pela democracia, você tem o racismo estrutural dentro de casa. Que os negros eram segregados, eu não podia ir no banheiro, não podia ir na bebedoura, não podia ir no ônibus. E isso aí vai acompanhar eles depois nos anos 60, né, com os movimentos civis, com as marchas, com a própria população negra buscando essa emancipação. Mas só fechando esse parêntese, mostrando como a Segunda Guerra ela traz as hipocrisias que os países vencedores viviam dentro das suas próprias nações, em seus domínios. A Inglaterra deu um tiro no próprio pé. Não, mas assim, né? O mundo se modernizando, a situação não era de guerra, né? O próprio seriado ele demonstra assim que o Eden ele foi precipitado em querer fazer uma guerra, e se ele tivesse mantido boas relações com o Egito, talvez o Egito tivesse continuado mais bem relacionado com o Oeste, e não indo falar com comunistas e tal, porque ele tinha até a ideia de que a galera não ia conseguir nem passar navios no canal de Suez.
que se mostrou completamente equivocado. O cara apostou, o inglês apostou nisso, né? O Eden, e se lascou. Se lascou. Mas começa com o Egito e lá no finalzinho vai para países. Era qual aquele ali? Uganda, Congo? Gana. Ela vai até o país e tal? É Gana. Cara, o início do capítulo eu acho muito, muito forte. Muito forte daquele capítulo. Principalmente pelo fato de que a Gana trocou a foto lá da Rainha Elizabeth pela foto de uma figura do comunismo. Tipo, trocou uma figura por outra. Aí fica aquele discurso de não vamos mais nos curvar. Cara, vai se curvar para outro, camarada. Complicado. Ele só trocou, né? Quem é que ele vai se curvar? Para quem que ele vai se curvar, né? E a gente, lembrando desse contexto de descolonização e Guerra Fria presentes, né? É muito legal ver a visita dos Kennedy. Que é o mesmo, é o mesmo episódio. É aquele contexto, anos 60, né? É o mesmo episódio. E pra mim é o melhor ou um dos melhores. Porque é muito divertido ver como que... Porque assim, você falou, a rainha ela não pode ter opinião, não pode fazer nada, não pode ter nenhum tipo de influência, opinião sobre algum assunto. Mas nesse episódio, ela tem uma influência, uma participação política, mas diplomática. Porque a partir de uma dança e de estar presente ali em Gana, ela vai avançando em negociações políticas. Então isso é muito legal ver a sutileza o rei dessa atividade. Nesse seriado, dá pra gente perceber que assim, não é que ele não tenha poder, não, pelo contrário, ele tem um poder sim, mas ele não é governante, ele não vai mandar em tudo, ser um déspota maluco aí, mandando a galera pra calabouços ingleses. Gulag, não, é Gulag aí já é com o Nicolai. É outro. Mas no caso, ela é uma figura pública, muito conhecida, amada, e ela pode usar essa influência dela para avançar pautas, para fazer diplomacia. Ela é um símbolo do país. Então, assim, cara, o poder dela tá aí. O poder do monarca inglês tá aí. Então, é um soft power. O pessoal chama isso aí, né? É um poder de influência, muitas vezes. Completamente tá nas mãos dela. Soft power. Meu Deus. E só uma outra coisa. Ela também, até hoje, ela é chefe de Estado, não só do Reino Unido, mas de vários outros lugares. Tipo Nova Zelândia, Austrália, Jamaica, Canadá. Sim, que tem primeiros ministros que governam em nome dela. Seriam essa comunidade. Exatamente. Que ela conseguiu nesse episódio fazer com que Gana continuasse, pelo menos até naquele período, né? Não sei como é que tá agora. Não. Agora a galera ali só conseguiu alguns anos ainda, né? Mas eu achei fantástico esse episódio, muito divertido. E um outro que eu achei muito legal também é aquele do documento sobre aquele o irmão do rei. Foi demais. Foi demais. Assim, antes, né, você tinha todo o contexto, poxa, caramba, essa família real é meio sinistra, né? Faz um ostracismo assim, gigantesco do coitado do Eduardo só por conta do amor. Ele ama aquela mulher, ele ama o chicote dela. Pois poxa, caramba. Contrifadas.
E aí você meio que chega nesse episódio e aí, assim, pelo menos no meu caso, eu tava mais ou menos no mesmo lugar em que a Elizabeth estava. Antes, estava mais ingênuo, né? Poxa, coitado do titio. Não, vamos trazer ele mais algumas vezes. Ele fala que ele vem aqui, fala quando ele quiser. Todo mundo é chato com o cara, todo mundo odeia o cara, todo mundo acha que o cara é uma pessoa nojenta. Ele abdicou, mas ele fez isso pelo amor. Ele matou seu pai, mas ele fez isso pelo amor. Né? É a mesma narrativa de sempre. Aí tem esse episódio. Porque assim, só em relação à questão do Eduardo VIII, o Albert. Para a imprensa da época e para a população, é uma história muito bonita, é um negócio de filme. O cara abrir mão da coroa para ficar com a mulher, isso aí é algo, né, poético, bonito e tal. Só que a gente vê nesse episódio que é uma coisa um pouco nebulosa. Mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte: você ter 2 reis na mesma nação é um problema. É um possível problema. Porque aquilo ali pode levantar partidos de diferentes lados dos 2 reis. Porque, de certa forma, ele está vivo e ele foi rei. E Elizabeth é rainha também. Então, como é que fica? Você tem 2 reis vivos ao mesmo tempo? Fica complicado. Porque a população pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode ir contra a monarquia também. Para que 2 reis? A gente acaba logo com isso e segue o poder aqui com civis, com a população. Então veja como é que existe um potencial de problema em ter esse rei que abdicou ali presente no Reino Unido. Por isso que eles queriam tirar ele, vai embora daqui, vai para a França, não fica aqui. Porque para não gerar essa situação de instabilidade. Porque a monarquia, a coroa é estabilidade. E eles sempre pensam na escala de décadas e séculos, pessoalmente. Você vê, a rainha tem quase 70 anos de reinado. Então eles sempre pensam a longo prazo. E manter um possível rei junto com a rainha que estava crescendo naquele momento era algo bastante perigoso. Nesse documentário também falava, nesse documentário em que eu vi da Dominatrix, tal, falando da mulherzinha lá do Eduardo VIII. É o Wally, né? Wally Simpson. Tá. Simpson. Wally Simpson. Acho que é o nome de um dos maridos dela. Beleza. É isso. Que maravilha. Mas então, né? A senhora Simpson. Coisa, né? Curioso. E o maridão. O maridão era muito. Ele era muito popular na época. Muito popular. E tirar. Ele Sim. Tinha aquela ideia. A galera tinha. Elegante. Uma ideia dele de ser moderno, né? Tinha até essa pinta mesmo de elegante, você falou, é verdade. Meio que afastaram ele da Inglaterra, justamente para esse ponto aí seu, que poderia ter conflito. E o conflito maior que estavam vendo também seria impopularidade, porque as pessoas não conheciam o Jorge VI. E tinham muito e tinham uma afinidade grande assim com a figura do Eduardo VIII. Então, realmente podia dar um problema se não afastasse ele do país. E o que o cara era o príncipe encantado que desistiu da coroa por amor. Que bonitinho. Que bonitinho. Conta de fadas. Que bonitinho. Mas uníssono. Nem tudo é flores, né? O cara visitou a Alemanha, né? Não. Durante o período nazista, antes da guerra, né? Fizeram aquela saudação para ele, nazista e tal.
E tem as comunicações lá que os historiadores descobriram, mostra lá na série. Os caras cavando lá os arquivos. Isso aí é legal, o trabalho do historiador, né? Assim, ver como que... Pô, isso aí, aí eu vou ficar sorriso de orelha a orelha, né, cara? Porque valorizando o trabalho desse cara. Porque a equipe que achou aquilo ali, mano, os caras foram olhando telegrama por telegrama, arquivo por arquivo, e descobriram comunicação da Alemanha com a Inglaterra falando que existia a possibilidade de remover o rei Jorge VI do trono e colocar o irmão dele, porque ele era próximo da Alemanha. Olha as ideias. Que olha as perigo ideias. seria, né? Eu quero dizer, que possibilidade. Olha a idade, olha a ideia. Cara, se isso tiver... Cara, e a gente fica pensando, caramba, imagina se a Alemanha tivesse realmente tomado a Inglaterra, eles iriam ter feito isso, cara. E assim... Como fizeram com a França. Mas lá não tinha rei. Na França teve o estado de Vichy, lá a França de Vichy, que era mas no caso, um estado puppet, né, marionete. Eles iriam tirar o rei... Eita, velho. E pensando bem, eu acho que... E colocar outro... Não só submisso, mas... Submisso imagina, Alemanha. Vai que o pessoal, assim, como o Eduardo VIII tinha dessa popularidade maior, vai que o pessoal legitimava esses malucos alemão. Cara... cara. É uma coisa que eu não sei se é muito trabalhado, muito pensado, mas na Europa, em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos também, mas na Europa principalmente, o nazismo não era tão rejeitado assim, não. Inclinação. Existia digamos assim, uma preocupação maior, uma inclinação a certas posturas racistas, principalmente, mas uma inclinação, um medo maior do comunismo. O medo do leste, o medo lá do Stalin, daquilo ali chegar na Europa, mais do que necessariamente o nazismo então, no início. O medo antes das movimentações de Hitler, por esse mal que seria a União Soviética, até legitimaria, até faria as pessoas criarem gosto pela ideia de um partido paramilitar estar no poder, né? Seria como defesa, quase, não? Uhum. Sobre aquela desculpa da defesa, né? Mas veja como que, se por um lado a gente percebe esse temor na Europa com a ameaça vermelha, a ameaça comunista, por outro lado, quem invade o país, ou no caso, quem vai fazer as grandes invasões nos anos 40, durante a Segunda Guerra, é a Alemanha. Invadindo a Polônia, invadindo a Tchecoslováquia, invadindo a Grécia, e invadindo a própria Rússia, a própria União Soviética, posteriormente. E veja... Opa, vamos invadir. Veja a situação, né? Enfim, a hipocrisia. Deu ruim. O que aconteceu lá? Lá é frio. É meio frio lá. Mas não é um frio, é um frio absurdo, né? Frio rigoroso, frio terrível. Agora falando de invasões internacionais, o Philip, ele vai a bordo do SS Devassa, né, para viajar pelo mundo. Cara, ele foi dar um rolê. Rapaz. Dá um rolê. Essa foi uma parte, assim, de relacionamento e tal, da parte da família real que me intrigou bastante. O cara tava lá num barco, mas não no quesito, assim, do barco, né? Seria... O que é mais chamativo é a jornada da esposa do melhor amigo do Philip, que está a bordo lá com ele, né? Que é tipo um assessor, né? Secretário, umas coisas assim. E essa esposa procura
se divorciar do marido que tá longe. Pega mal pra caramba. Isso porque pega mal pra é uma caramba, pessoa né? muito próxima de alguém da família real. Tipo, do marido da rainha, velho. E eu acho interessante que o pessoal antigamente só podia divorciar por 3 motivos. Número 1, adultério. Número 2, abandono. Número 3, loucura. Loucura! Caramba, loucura! Eu só pensei em adultério aqui. Véio, tipo, não sabia, os outros eu tava boiando. O que podem considerar como loucura? Ué. Pois é. Talvez viajar durante vários meses no SS Devassa pelo mundo, pegando doenças venéreas de tudo quanto é canto do mundo. Pois é. Abandono? E abandono também. Ter falado isso, sim. Quem sabe? Mas ela consegue no final, né? Então, assim, dá-lhe o problema e me diga aí, Vitor, o que você acha mais incrível? O fato do cara ter saído do barco casado e voltado separado, né? Divorciado, ou o fato do Philip ter saído normal, né? Do mesmo jeito, e voltou para ser promovido. Toda aquela situação sinistra, né? Que envolve também. Então. Pelo menos um amigo. A ideia é que aquele barco é uma coisa não só do melhor amigo do Philip, né? Mas também do Philip, de todo mundo que tá ali. É uma sacanagem ambulante aquilo ali. E meio que tipo. Sim. No mínimo, gera burburinho, né? Um burburinhozinho. No mínimo. Burburinhozinho. E eu fico impressionado que o cara foi promovido, velho. Isso não acontece em um relacionamento normal. O cara fica público que o cara tá traindo, tá fazendo besteira, tá? Vai. Não, então, eu acho que isso aí é uma jogada do staff da família real. Porque, assim, por exemplo, tem essa situação aí. E pega mal, né? O melhor amigo do cara tá se divorciando por coisas que a esposa alega que muitos amigos dele estavam envolvidos, incluindo o membro da família real, o príncipe consorte. Então, pega mal demais. Só que o que o pessoal pode pensar lá? Olha, para desmentir esses rumores, a gente dá uma condecoração, a gente fala que tá tudo bem, a gente mostra o rei e a rainha juntos, ou no caso o Philip e a Elizabeth juntos, para poder solapar isso aí. Pois é. É tudo estratégia, conceito de estratégia. Né? Eu acho que assim é o mínimo instrumento para deixar todo mundo confuso. E muito bem, parabéns, você conseguiu. A galera não vai falar assim, o cara traiu ela, não. A galera vai ficar, mas ele sendo promovido por isso, tá recebendo condecoração, agora ele é príncipe. Mas né? São aquelas medidas de contenção de problemas, né? Agora, sim. Que eu achei interessante esse arcozinho do SS Devassa. Achei maneiro. Interessantíssimo. E com o final até engraçado por conta da promoção. Mas eu não gosto. Eu não sei quanto você se acha interessante aqueles episódios lá com a irmã tendo relacionamento lá com aquele tal lá de Tony Armstrong. O fotógrafo.
É o Tony Armstrong Jones. É um nome top, né, cara? É, Tony muito Armstrong, forte. Acho que ele... Jones. Acho nome forte. que não é o de nascimento. Deve ser adotado aí. Eu acho que, assim, a moça é muito boa, a Vanessa Kirby, uma atriz muito boa, ela tem uma ótima interpretação aí da Princesa Elizabeth, da Princesa Margaret, mas eu não é que eu não sei se eu me engajei muito com a história dela, porque eu queria saber mais dessa história política, sabe? O que está acontecendo no mundo, de como a rainha pode ter uma participação, uma influência política relevante, que eu fiquei um pouco meio assim com a história dela. Assim, eu acho que faz parte, é importante ele trazer. A rainha está diretamente ligada ao que está acontecendo, porque ela permite ou não permite algumas coisas. Só que... Sim, no caso assim, na outra parte, do relacionamento da Margaret com aquele... era militar, não é? Militar. Casado. Separou. Ele era um militar casado. Pra ficar com ela. Depois ele se separou. Ficaram juntos, mas não casaram. Aí eles ficaram... Aí ele foi... Não casaram, ele foi mandado pra Bélgica. Nossa Senhora. Lá na Bélgica ele arrumou uma outra moça. A mulher lá, eu nunca vou casar com ninguém. A Margaret, né? Nunca vou casar com ninguém, prometo a mim a mesma coisa. Durou uma temporada essa promessa aí. Pura, uma temporada o cara seguiu em frente aí, né? Mas, aí ela acha esse loucão. Aí não tem mais nada a ver com decisão da Elizabeth e tal. O cara nunca foi casado, né? Não é divorciado, mas ele tem um passado estranho. E assim, né? Meio relacionamentos estranhos. Tem muitos relacionamentos. A galera acha que ele... Acha, ou tem certeza que ele tem muitos relacionamentos, tanto com homem como mulher. E eu, nossa senhora, que episódiozão. São aqueles episódios fraquinhos, né? Muito relacionamento, fala muito da Margaret, desses atende, exatamente, atende. Eu acho que atende a um certo público. Mas eles chegam a ser assim, episódios mais lentinhos, mais adicionais, talvez. Sim, a mais, de certa forma. Mas mesmo assim, né, tipo, de certa forma, o seriado inteiro é coletâneo de melhores momentos. Não são melhores momentos para todo mundo, né? Assim, para um perfil podem ser esses os melhores momentos, para um outro perfil é aquele. Mas... E também ele é um seriado assim, que só mostra o personagem que foi importante pro momento. Ele não vai mostrar, tipo... a rainha tem 4 filhos. Teve 4 filhos. Eu não sabia que ela tinha 4 filhos até a temporada seguinte. Porque, assim, não é importante pro seriado. Então ele só vai mostrar mesmo não só melhores momentos, momentos importantes para a família real, Inglaterra, com os seus respectivos personagens pivôs. Eles evitam ao máximo colocar um adicionalzinho ali, sabe? Alguém sobrando. Assim, um episódio que eu acho que apresenta talvez essa pessoa mais é o do Billy Graham, do evangelista americano. Muito conhecido, né? Muito famoso, e que visitou a rainha Elizabeth em algum momento dos anos 60. Mas a presença dele também é para tratar uma questão dela, que ela estava precisando perdoar, alguma coisa na própria família real, né? E como monarca também, nas questões políticas. Então,
até esse personagem extra, digamos assim, serve a história, serve para construir coisas. E cada episódio ele é meio centrado, né? Ele tem início, meio e fim da sua própria história, daquele assunto que cada episódio quer contar. Não é uma coisa assim... Tem claro, ideias assim, de continuidade pela temporada inteira, mas assim, os episódios em si, eles tentam ser contidos. Falar sobre uma coisa e acabar de falar nela no mesmo episódio. Que é aquele situação de Gana, que seria também o episódio lá do Charles. O coitado vai lá pra escola, se lasca. E aí a gente cabulosamente, porque ele é um menino sensível. E acho que a série consegue tratar isso e um pouco mais nas temporadas seguintes, como o relacionamento do Philip com o Charles é muito difícil, né? Muito frio. Tenebroso. Mas assim, você meio que sente... Você entende o lado dos dois, pelo menos naquele episódio da segunda temporada. Você entende. O Philip, ele tem uma relação forte com aquele lugar, porque foi onde ele conseguiu... foi onde ele teve de catar seus pedacinhos, né, que viraram cacos depois da irmã dele ter morrido, que a irmã dele, que na verdade era como uma mãe, criou ele, né? E é ali que ele consegue se tornar um homem, alguém melhor, né? Pelo menos assim, foi algo tão significativo pro Philip que o cara quer de todo jeito colocar o Charles ali, sendo que pro Charles, cara, pesadelo, velho. Não é a mesma coisa de um para o outro. Não é. E isso, de certa forma, um relacionamento frio da própria rainha para com o Charles. Porque lembrando, como você falou, ele só pode ser rei quando ela morrer. Então tem um negócio meio, né? Meio um climão, assim, digamos, no meio ali, né? No relacionamento. Porque ele é o sucessor. Com certeza. E meio que... E a gente vê na quarta temporada como que o cara é um cara que tem seus problemas lá, muito problema emocional dentro da parte dele, né? De querer se provar, de querer mostrar que ele é o cara, que ele é o bonzão, que ele vai ser o príncipe, o rei e tal. E que desconta na Diana, eventualmente, né? Que também tinha suas dificuldades. Olha como é que coisa, né, cara? Cara, tem muito nisso desse seriado que você tá falando, que é assim, eles premeditam uma coisa futura. O próprio raciocínio do Philip para Elizabeth sobre os ramos da família, né, que tem um ramo mais problemático, difícil no amor, tal, e a galera que ordeira, que segue os deveres direitinho, tal, tava fazendo meio que uma previsão do próprio Charles e do relacionamento dele com a Diana. Que coisa, né? Velho, tipo, assim, isso é bom, isso acontece quando você tem um planejamento no todo o negócio, sabe? Não é um Star Wars episódio 7, 8 e 9, sabe? Que é uma bagunça, que você não sabe pra onde você vai. Sabia. Não. Você sabia? Sim, eu tenho que falar. Tava vindo. Tá no coração. Sim, ainda tá aqui alojado, pequenos pedacinhos. Foi Mandaloriano com Star Wars que Sarah. Não sei. Vai precisar de mais. Vou precisar de um retcon muito grande. Ai. Tem um boato aí, né? Mas a gente fala disso aí em outro horário. Com certeza. Mas assim, em termos de estrutura, aqui no The Crown, todo mundo, assim, os criadores eles já sabem para onde que eles estão indo, para onde que eles vão. Eles já sabem qual vai ser o fim. Aí eles podem fazer o quê? Fazer essas
resgate, assim. Resgate não, né? Essas previsões do que será. Aí você revê antes, e depois de ter visto já tudo, aí você fica, cara... E ó, não é que desde aqui já tava falando disso? Isso mostra que é uma dedicação pra arte, né? É um roteiro bem articulado. Exato. Perfeito. E acho que conhece os personagens. Com certeza. Que os desenvolve da melhor maneira, ao máximo, e sabe o que está fazendo. Muito bom. Muito bom. Sim. 2 temporadas The Crown, muitas coisas boas, muito assunto para tratar. E posteriormente as outras 2, né? Com todo um novo elenco. O elenco já mais envelhecido, mas com atores também muito bons. Isso, pelo menos aí dá para ver assim, uma maior diferença no período. Como Sim. são os mesmos atores, às vezes fica um pouquinho difícil se não tiver o letreiro todo começo de episódio. Indicando qual. Teremos novos personagens. Teremos. E falaremos da temporada 3 e 4 uma próxima oportunidade, um próximo podcast. Esse aqui vai ficar gravado para a posteridade. Vamos continuar com esse projetinho. E, pelo que parece, vai ter 5ª e 6ª temporada também. Sim, então, encerra na 5ª e 6ª. Então teremos esse próximo podcast e prometendo um 3º também. Quando sair a 6ª temporada, aí fazemos. Com certeza. Ou a gente faz 4, né? Fala de uma temporada depois de outra. Mas aí fica para uma outra vez. Futuro próximo. Com certeza. Beleza, muito boa conversa. Excelente conversa. É muito bom ver essas questões de narrativa, de seriados bons, que alimenta a alma, alimenta a criatividade. É bom demais. Sim, verdade. Verdade, Alexandre. É isso, minha gente. Muito boa noite para todo mundo. Eu sou o Alexandre. Esse aqui é meu colega Vitor. João Vitor. Boa noite para todo mundo. É isso aí. Até a próxima.